A Justiça Federal de São Paulo determinou o arquivamento de uma denúncia feita contra Lula por tráfico de influência. O petista foi acusado por Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, durante delação premiada em 2019 na Lava Jato. Na ocasião, Léo Pinheiro afirmou que Lula atuou para conseguir contratos para a OAS na Costa Rica. A decisão de arquivar a queixa foi da juíza Maria Carolina Ayub. Segundo ela, não há elementos suficientes para prosseguir com a investigação. Na sentença, a magistrada também cita a prescrição do crime. De acordo com a defesa do ex-presidente petista, essa é a 19ª denúncia arquivada contra Lula e que ele é vítima de lawfare. O termo em inglês é utilizado no meio jurídico para indicar uso ou manipulação das leis como um instrumento de combate a um oponente, desrespeitando direitos do indivíduo. A decisão se estende a outras pessoas, entre elas o próprio Léo Pinheiro. Também o ex-diretor da área internacional da OAS, Augusto César Uzeda, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Volto com você, Zé. Olha só, esse caso aí, ele é emblemático, né? Esse arquivo não é porque não houve crime, mas é porque não houve como comprovar devidamente o caminho do dinheiro. O Léo Pinheiro fez uma delação premiada muito importante, mostrou ali as entranhas da política suja e do roubo. Quando eu digo roubo, eu falo os empresários que se uniram para roubar o Estado, formaram uma grande quadrilha e que tinham os políticos como empregados. Eu vi conversas telefônicas gravadas que os empresários falam com políticos como se falassem com um empregadinho de segunda categoria. Ou seja, eles mandavam. E ali eles dominaram a política e fraudando, em primeiro lugar, uma ponte muito importante da democracia, que é a iniciativa privada, a livre iniciativa. Porque a partir do momento que se domina o setor e paga políticos, acaba a livre iniciativa, ele vai ganhar, né? Então esse é o verdadeiro ladrãozão. Aí depois vem os outros ladrões menores, tão importantes como, que são os políticos que viabilizam isso. E aí vem a segunda fraude da economia, que é a coisa mais grave que chega à democracia. É muito dinheiro nas mãos dos ladrões políticos. Dilma gastou mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão em campanha. Isso está na delação premiada do Palocci. Isso está lá. Nesse caso aí do Lula, ele se chamava de camelô pelo Brasil. Saiu vendendo obras, financiando pelo BNDES e, segundo ele, estaria beneficiando as empresas brasileiras. Estava nada. Estava financiando, era partido político corrupto e até as empresas dele. E agora, na verdade, essa lei da delação premiada, ela é nova, ela ainda está se estabelecendo e definindo como usar. Uma lei só é considerada boa, madura, usável, depois de passar pelo judiciário, né, ser julgada. E é aí que ficou o entrave. O Léo Pinheiro falou o que é e é verdade, né, mas há dificuldades para comprovar a delação do Léo Pinheiro da OAS. E, por último, vem essa história da prescrição, né? Depois de 70 anos, a prescrição é pela metade. Fiuza estava sem retorno, então vou repetir para você, Fiuza. Falávamos aqui do caso do ex-presidente Lula, que foi arquivado, aquele caso que envolve tráfico de influência internacional. Ele era acusado de ter feito uma palestra na Costa Rica para tentar conseguir contratos para a empreiteira OAS, um caso que foi aberto a partir da delação premiada do Léo Pinheiro. E agora houve o arquivamento. Uma juíza federal aqui de São Paulo determinou o arquivamento e o fim dessas investigações contra Lula. Fiuza? Eu ouvi até você dizer que isso está sendo chamado de lawfare, né? Lawfare, mas eles são muito bonitinhos, né? Eles são uma fofura. Quer dizer, a epidemia de anistia ao ladrão, né? Que é o que a gente está assistindo, né? Como é que é o nome daquilo? É um castelo de dominós, não é isso? É a nova moda. É anistiar o Lula. Angola, Sítio, aquele que tinha os pedalinhos com o nome dos netos e tal. O Triplex, Angola, já falei.
o terreno do Instituto Lula. É tudo agora. Vocês estavam achando que isso é uma armação vergonhosa para reabilitar um picareta eleitoralmente, ou sei lá como queiram chamar, ou para a vida cívica. Não, mas isso se chama lawfare. Olha, isso é uma cara de pau sem fim. Evidentemente que nós estamos assistindo a um ataque às leis no Brasil, né? Parece até que a gente está com essa mania, né? Porque é só notícia ruim, né? É só notícia ruim. É togado querendo amordaçar pessoas e, inclusive, em conluio com plataformas com informações sobre saúde, sobre vacina, não pode falar. Mas aí tem também, por outro lado, juízes, representantes do Poder Judiciário, querendo dizer que o maior ladrão da história, que montou uma quadrilha e um bando para fazer tráfico de influência no Brasil e lá fora, que ele não fez, não. Não fez tráfico de influência, não. Isso aí foi um mal-entendido, lawfare, né? Vão derrubar um por um, não é isso que a gente está vendo? Não é possível. Não vai ter nenhum juiz, nenhum juizinho para parar no meio e dizer assim, opa, não, peraí, eu li aqui os processos, né? Realmente, ele houve o conluio, né? Houve o pichuleco, tem até nome, queridos. Houve o pichuleco, né? Houve a carta marcada com o empreiteiro que redigia até medida provisória para o presidente. Em todas essas frentes aí, tráfico de influência na Petrobras, tráfico de influência no BNDES, no Ministério da Fazenda, mudança de patamares de financiamento para roubar dinheiro no exterior. Vocês vão reabilitar isso tudo? Então é isso, é o lawfare. A gente está assistindo um avanço vergonhoso e, volto a dizer, sempre digo, o maior padrinho disso hoje, né, o maior cúmplice, sócio desse negócio hoje é a outrora grande imprensa, que sanciona tudo. Você não vê uma linha na grande imprensa sobre os crimes do Lula. Vem cá, vocês que apagam coisas, né? Vocês apagam coisas, vocês deletam coisas da rede social. Vocês vêm com a agência miliciana para pregar um carimbo de fake news em quem vocês queiram, né? Vocês estão realmente achando que vai ser possível o Lula renascer como um homem honesto? Receber indenização para ele poder aparecer eleito? Um homem que não pode nem sair na rua, um homem que é detestado pelo povo brasileiro porque foi roubado. Esse povo foi roubado por esse homem e pela sua quadrilha. Esse é o lawfare, Vitor. Eles montaram, não tem? Eles reabilitaram, empatia, eles dizem que é progressismo calar a boca dos outros. E agora tem o lawfare para anistiar o Lula. É por isso, vocês não entenderam o 7 de setembro, vocês não viram, né? Ficar ali, né? Então, a gente não está vendo direito o 1º de maio, aí o 7 de setembro foi uma manifestação cívica. Não tinha esses movimentinhos vagabundo, não tinha ONGzinha, líderzinho, sindicatozinho, mortadela, não tinha nada disso. Tinha essa sociedade que está vendo isso tudo. Vocês juízes, jornalistas, políticos, médicos, né, empresários de comunicação, vocês não tenham dúvidas. A sociedade inundou as ruas no dia 7 de setembro porque ela está vendo isso tudo. Ela está vendo esse escárnio e ela não está gostando. E ela não está querendo. E, aparentemente, ela não vai compactuar. Então, vocês vão aí dobrando as apostas. Façam o lawfare. Mostram as coxas do Lula. Mostrem o Lula com 500% nas pesquisas de intenção de voto. Eu falo sempre, né, que ele está com os 233. Aí, eu vi na rede social ontem um nosso que nos acompanha dizendo que depois dos protestos de ontem contra o governo, que o Lula já deve estar com os 343. É isso aí. Vocês estão achando, então, que vocês vão criar o Lula biônico, né? O homem honesto, que vai surgir das urnas, ungido para governar o Brasil, né? Fazer de novo esse clube. Vai ser um clube muito pior, né? A gente sabe quem está por trás disso.
Então é isso, falsidade de tudo quanto é lado, agora chama de lawfare e a população vai se indignando. Isso não pode acabar bem. Diga, Ana. Puxar o 7 de setembro, né? Muitos bolsonaristas, como gostam, né, de dizer, muitos eleitores do presidente Bolsonaro, mas muita gente também, Vitor, que está cansado exatamente disso aí. A Lava Jato, durante os anos da Lava Jato, a Lava Jato deu um contexto, né, muito visual, até diria, com muitos carros da PF nas ruas, operações às 6 da manhã, governadores indo para a prisão, ex-presidentes indo para a prisão. E aí o brasileiro gostou daquele Brasil, falou: esse Brasil é aquele que a gente vê apenas nos filmes americanos, né, de mocinhos e bandidos, mas olha só que maravilha, a realidade dos filmes e também do império da lei dos Estados Unidos, né, chegou para o brasileiro, e o brasileiro ficou feliz, então, com que a Lava Jato tirou das telas do cinema americano e colocou na nossa realidade. E aí o que acontece? Vem 2018 e um candidato que não tem ligação exatamente com as entranhas, né, do poder aí no judiciário, as entranhas dos projetos de poder no STF com o Legislativo, porque a gente fala aqui, eu venho repetindo isso, a harmonia entre os poderes existe muito, a harmonia entre o Senado e o STF é uma harmonia linda. O STF não mexe com nenhum processo aí com foro privilegiado do Senado, o Senado não põe em plenário nenhuma votação de impeachment de ministros que têm as canetas mais inconstitucionais da nossa história, e uma harmonia linda. Independência não existe absolutamente nenhuma. Aí vem 2018 e as vísceras, as entranhas, né, desses projetos aí intercalados e que não tem, que vivem numa harmonia atrás das cortinas, eles são expostos. E isso aí, essa juíza que diz que não há elementos que comprovem tráfico de influência do ex-presidiário corrupto Lula, é exatamente isso, as vísceras expostas. E o 7 de setembro lotou, por quê? Porque as vísceras estão todas expostas, né? As fraturas estão aí todas expostas, os armários estão escancarados, as máscaras estão no chão. Então, quando as pessoas falam, como esse movimento desse final de semana, né, anti-Bolsonaro, o brasileiro, existe uma base muito sólida do presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma base muito, muito, muito grande que inclui eleitores do presidente e eleitores que também não votaram no presidente, uma base que está cansada disso aí, porque isso é uma palhaçada, né? Não tem outro nome. E essa base está cansada. Então, mais uma vez, nós, o povo, Supremo é o povo, e o 7 de setembro nas ruas funcionou exatamente como aquela ferramenta constitucional dos freios e contrapesos que não é usada, que é empurrada para debaixo do tapete, e o povo nas ruas disse não. Se vocês não usam essa ferramenta importante em qualquer democracia saudável, nós vamos usar, nós seremos essa ferramenta. Então, a gente não vai poder desanimar, viu, Vitor? A gente vai ter que continuar com uma perseverança de segurar esse braço do judiciário, esses braços do judiciário que tentam aí colocar uma roupa limpinha, um terno Armani, num presidiário que é dono aí do partido mais corrupto da nossa história, para tentar reeleger como uma via honesta. O brasileiro vai lotar as ruas quantas vezes forem necessárias, Vitor. Eu tenho certeza absoluta que o brasileiro entendeu que vai passar Bolsonaro 2022 ou 2026, vai entrar outro, mas que se a gente não defender princípios antes de defender nomes, vai acontecer exatamente aí, essa harmonia nada republicana de poderes onde o povo fica de fora.